Boa tarde, meus amores. Mais uma quarta-feira, nós estamos aqui, né, com saúde, graças a Deus. Vamos agradecer a Deus por nós estarmos bem, pelos nossos materiais escolares, pela oportunidade que vocês estão tendo de ter, né, de assistir essas aulas mesmo estando em casa, tá certo? E hoje nossas matérias, né, nossos conteúdos vão ser relacionados à história e às ciências. Além disso, teremos duas avaliações hoje, a de História e a de Ciências. Para não ficar muita atividade para vocês fazerem, de atividade no livro só vai ter a de História, tá ok? Vamos lá. O cotidiano das famílias no passado. Esse é o novo conteúdo que vocês vão aprender a partir da página 222. Assim como nos dias atuais, as famílias no passado eram formadas de várias maneiras e tinham cotidiano diferentes uma das outras. Até cerca de 50 anos atrás, no entanto, era comum que as famílias fossem maiores que as famílias atuais. Além disso, geralmente as mulheres eram as únicas responsáveis pelo trabalho doméstico. Ou seja, hoje em dia a gente vê muitas famílias pequenas, né? Às vezes compostas só por um filho, uma mãe e um pai. Mas antigamente tinha mãe que tinha mais de 4 filhos, certo? Se vocês perguntarem a alguém que mora com vocês, que esteja aí no convívio de vocês, elas vão afirmar isso, que antigamente as mães tinham às vezes até 7, 8 filhos, porque era, né, uma situação daquela época. Hoje já é diferente. Então as famílias de antigamente mudaram com o passar do tempo. E também a maioria das responsabilidades de casa era das mães, era das mulheres. Poucas vezes o pai, né, que era o chefe de família naquela época, antigamente, fazia alguma coisa. Hoje já mudou. Hoje o pai de vocês ajuda a mãe de vocês, tanto ajudando na elaboração como é que se diz, ajudando, né, no dia a dia, ensinando vocês as tarefas. Eu vejo que muitos pais vão buscar os alunos na escola, então hoje em dia as tarefas não ficam só sobrecarregadas para as mulheres, mas antigamente sim, antigamente as mulheres faziam muitas coisas e elas ficavam muito sobrecarregadas e muito cansadas, mas essa era uma realidade de antigamente. Nós estamos fazendo um comparativo, tá certo? E vocês vão acompanhar essa história com a tia para vocês conseguirem responder as perguntas da página 223, que são perguntas orais, tá bom? Vamos lá, lê a história a seguir. É você nesta foto, vovó? Sou eu sim, Isabela. Tirei essa foto no meu primeiro emprego. Você já era casada com o vovô? Era sim, e nessa época era tudo muito corrido para mim. Eu tinha de trabalhar fora e em casa, pois seu avô não ajudava nas tarefas domésticas. Naquela época, os homens não faziam esse tipo de trabalho. Agora na página 223. Puxa, devia ser muito trabalho. Como sua mãe também era assim? Com sua mãe também era assim? Sim, mas minha mãe não trabalhava fora. Antigamente, cuidar dos filhos e da casa era obrigação somente das mulheres. Sim, a mamãe e o papai dividem as tarefas na nossa casa e meu irmão e eu também ajudamos. Mas tudo isso que eu lhe falei, de a mulher fazer as coisas sozinha, as coisas domésticas da casa, foi mudando ao longo do tempo. Primeira questão: como é a divisão das tarefas domésticas da casa de Isabela? É só a mãe dela que faz ou o pai dela também ajuda? E na casa da avó da Isabela, como era antigamente a divisão das tarefas domésticas? Quando ela se casou, ela trabalhava fora e trabalhava em casa, mas ao chegar em casa, ela fazia as obrigações domésticas sozinha ou o esposo ajudava? E como é a divisão das tarefas domésticas na sua casa? Cada um faz uma coisa para ninguém ficar sobrecarregado? Ou somente a mãe de vocês, ou a tia, ou a avó fazem as coisas dentro de casa? Na página 224, que é a última página de história,
tem um roteiro de entrevista que vocês vão precisar entrevistar algum adulto da família de vocês, para entender como era o cotidiano da família durante a infância, certo? Aí no roteiro de entrevista tem perguntando o nome do entrevistado e o grau de parentesco. O grau de parentesco é em relação se é o seu avô, se é sua avó, se é sua mãe, se é sua tia ou tio ou pai, certo? Você vai ter que colocar quem é que você está entrevistando. Na letra A, pergunta: quais atividades os membros de sua família costumam realizar juntos? Letra B, quem era responsável pelas tarefas domésticas? E letra C, quais são as diferenças entre o cotidiano de sua família no passado e atualmente? No caso, essas perguntas, quem vai estar respondendo é a pessoa que você está entrevistando. Então, você vai ler para ela essas perguntas e ela vai responder. Que é para vocês conseguirem entender ainda mais, né, como era que eram as famílias antigamente, comparando com as famílias atuais. E também é bom lembrar que muitas das vezes as crianças não tinham tempo para ir à escola porque ficava ajudando a mãe e o pai dentro de casa. Então, naquela época, a criança muitas vezes trabalhava dentro de casa e não tinha tempo e nem a oportunidade de ir para a escola, certo? Então, as coisas mudaram muito. Não foi só em relação à mulher, mas também em relação às crianças, em relação ao tempo, que as crianças antes às vezes só tinham tempo de trabalhar e às vezes nem tinham tempo de brincar porque eram obrigadas a ficar em casa trabalhando. Então as coisas mudaram muito. Porque eu tenho certeza de que vocês hoje têm um tempo suficiente para brincar, mas também tem um tempo de ajudar a mãe numa tarefa simples, né? Como a gente já tinha conversado na aula passada, não é questão de trabalhar igual o adulto, mas é questão de ajudar e a respeitar o seu limite como criança, tá certo? Em relação aos TDs avaliativos, a tia vai começar pelo de História, já que a gente já começou a aula de História, que são 10 questões, e a primeira questão diz assim: quais são os dias da semana? Aí você vai copiar quais são os dias da semana, lembrando que cada questão da prova vale 1 ponto. Segunda questão: que dia da semana é hoje? Terceira questão: que dia da semana foi ontem? Na quarta questão, você vai completar. Letra A. O ano tem tantos meses. O primeiro mês do ano é. O último mês do ano é. O Dia das Crianças é comemorado no mês de. Aí você vai colocar o nome. Quinta questão. O que é feriado? Tem lá naquele conteúdo do livro do módulo 1, na parte sobre o calendário, sobre a questão do tempo. Sexta questão. As atividades que realizamos todos os dias compõem o nosso cotidiano. Por exemplo, se a tia acorda, escova os dentes, toma um banho, vai sentar para organizar o material da aula, depois, né, vai ajeitar uma coisa ou outra, gravar a aula, depois vai ter que arrumar a casa. Esse é o meu cotidiano. Então, para a gente realizar as tarefas do dia a dia, isso vai se tornar o nosso cotidiano. Cada um tem um cotidiano diferente, tá certo? E aí ele pergunta, cada pessoa tem um cotidiano diferente ou igual? Será que o meu cotidiano é igual ao de vocês? Será que o cotidiano de vocês é igual ao cotidiano da mamãe e do papai de vocês? Pensem para responder essa questão. Na sétima questão, nós temos aqui 4 figuras. Como vocês podem observar, uma régua, um relógio, uma garrafa e o calendário. Vocês vão pintar somente os instrumentos que servem para organizar o nosso dia a dia. Somente aquilo que ajuda a organizar o nosso dia a dia. Na oitava questão, pede para vocês escreverem o nome dos objetos necessários para organizar o nosso dia a dia. Para vocês acordarem no horário certo de ir para a aula ou no horário certo de ir para outras aulas que vocês tenham, como natação, como balé, como futsal, vocês precisam de que instrumento para acordar na hora certa? Não, tia, mas a minha mãe é que me acorda. Mas caso não fosse a mãe de vocês que acordasse vocês, qual é o tipo de instrumento que a gente pode utilizar para acordar na hora certa? Letra B. Saber que o dia é feriado. A gente utiliza o que para saber que é feriado? Na letra C. Lembrar de um compromisso importante. Eu utilizo o que para lembrar desse compromisso?
E letra D, saber a passagem do tempo durante o dia. Vocês vão colocar o nome de cada instrumento. Basta um instrumento em cada item. Na nona questão, vocês vão marcar o que são acontecimentos simultâneos. Letra A, quando dois acontecimentos ocorrem em tempos diferentes. Ou letra B, quando dois acontecimentos ocorrem ao mesmo tempo. E na 10ª questão, vocês vão citar 2 atividades que você faz para sair da rotina. Essa foi o TD avaliativo de História. Já no nosso TD avaliativo de Ciências, como foi no roteiro, né, que foi junto com as avaliações de vocês, vai começar pelo conteúdo do ar, sobre o ar, tá certo? Também na prova de ciência, cada questão vai valer 1 ponto. Na primeira questão, assim como a água, o ar também é essencial por quê? Segunda questão, o ar é utilizado pelo ser humano em que situações? Cite 3 situações em que o ar é utilizado pelo ser humano. Leia as adivinhas abaixo. Algumas plantas fixam suas raízes e dele absorvem muitas substâncias. Quem será? Vamos continuar lendo mais dicas para a gente ver se a gente acerta. Os seres humanos e animais, como os cachorros, utilizam para se movimentar de um local para o outro. Eu aposto, como vocês já sabem, o que é. Alguns animais, como os passarinhos, fazem buracos e os utilizam como abrigo. E outros animais, como as minhocas, vivem no interior dele, se movendo de um lado para o outro. E aí é que vocês vão marcar a resposta. Tudo isso que a tia acabou de ler está relacionado ao quê? É a água? É a luz? É o ar ou é o solo? Você vai marcar X. Em qual das 4 está relacionado a essas alternativas que tem aqui em cima que a gente acabou de ler, certo? É uma adivinha. Vocês vão ter que adivinhar a que tipo de componente do ambiente essas frases estão relacionadas. Na 4ª questão, também valendo 1 ponto, você vai responder qual é a importância da luz solar para o ambiente e o ser humano. Você vai citar 2 exemplos de como a luz solar é importante tanto para nós seres humanos como para os outros seres vivos do meio ambiente. Na 5ª questão, você vai associar corretamente o que é a reflexão da luz e o que é a absorção da luz. O que for reflexão da luz, você vai colocar a letra A. O que for absorção da luz, você vai colocar a letra B. Está relacionada ao aquecimento dos materiais. É reflexão ou é absorção? Está relacionado ao que nos permite enxergar os objetos. É reflexão ou é absorção? Na 6ª questão, você vai marcar um X, certo? Nas gravuras, que no caso aqui também tem os nomes embaixo, tá certo? Caso vocês não consigam identificar o que é cada gravura, a tia colocou o nome embaixo de cada gravura. Nos materiais que se aquecem mais rapidamente quando estão expostos ao sol. A areia, será que se ela ficar exposta sobre a luz solar, ela aquece mais rápido? O papel, se ficar exposto à luz solar, ele aquece mais rápido? O ferro, se ficar exposto à luz solar, aquece mais rápido? E o plástico, se ficar exposto à luz solar, aquece mais rápido? Então, você só vai marcar um X nos materiais que aquecem mais rapidamente ao ficarem expostos à luz solar. Na 7ª questão, você vai marcar a resposta correta em relação à cor escura que os materiais coletores de energia solar possuem. Lembra que a gente conversou sobre a questão dos coletores, né, de energia solar? Por que eles têm essa cor escura, né? Na letra A tem assim, a cor escura ajuda a absorver mais a luz solar, o que auxilia a aquecê-lo mais rapidamente. Ou a letra B, a cor escura não ajuda a absorver a luz, pois só as cores claras auxiliam no processo de energia. Então, você vai marcar a resposta certa em relação a esses coletores de luz solar. Na 8ª questão, a tia pede que vocês escrevam as etapas do ciclo da vida dos seres humanos. Como é que ocorre as etapas da vida dos seres humanos? Na 9ª questão, você vai circular onde é que há a relação entre ser vivo
e um componente não vivo do ambiente, ou seja, qual das duas imagens está ocorrendo uma relação entre um ser vivo e um ser não vivo. Se vocês não conseguirem identificar direito o que são essas figuras, na primeira gravura tem uma mulher, certo? Uma mulher plantando, tá bom? Porque na minha prova não tá dando para ver direito, eu não sei se na de vocês está claro, mas na primeira gravura, que é essa desse lado aqui, tem uma mulher plantando, tá certo? Ela está plantando uma muda de planta. E na outra gravura tem um peixe nadando, certo? Então vocês vão circular a imagem em que existe a relação entre um ser vivo e um ser não vivo. Ou seja, quando uma relação em que um ser vivo utiliza o ser não vivo para sobreviver ou para fazer algo, tá certo? E na última questão, vocês vão citar, escrever duas situações que acontecem a relação entre seres vivos no ambiente. Prestem atenção. Na nona está pedindo para vocês circularem a situação que acontece a relação entre um ser vivo e um ser não vivo. E na décima está pedindo para vocês escreverem duas situações que acontece a relação entre dois seres vivos, ou seja, onde um ser vivo precisa do outro. A tia deseja um bom desempenho nas atividades de hoje. Qualquer dúvida é só perguntar à tia em relação ao conteúdo que não ficou claro, em relação a alguma questão que vocês não entenderam, tá bom? Um beijo da tia, fiquem com Deus e até amanhã.